Bom dia, agora estamos ao vivo Bom dia, bom dia, bom dia. e hoje temos um tema muito importante. Vai seu Instagram. Primeira entrega, avisa o pessoal que estamos aqui. E Paula. Paola já Paola chegou, já recebeu. chegamos na Itália. Boa, começando, Adriana e Bom Fátima chegando. dia, bom Outubro Rosa dia. e, gente, outubro começando. Essa é uma campanha que De é novo, que feita. saudade! A Adri Ferreira entrou. Gente, é uma live sobre Outubro Rosa, só que é uma live completamente diferente do que as pessoas conhecem. Compartilhe essa live, coloca aí no aviãozinho. Já manda um aviãozinho chamando o pessoal, porque hoje nós vamos falar, sim, sobre os cânceres de mama e vamos trazer uma visão um pouquinho diferente sobre o que é chamado de campanha de prevenção, que é o Outubro Rosa, e que nós chamamos de campanha diagnóstica. E vocês vão entender por quê. Já coloca coraçãozinho aí também, gente, para o Instagram, levar essa informação para mais pessoas. Se você conhece alguém que passou, que passa por um câncer de mama, envia essa live. E por que que a gente fala isso, tá? Já nas últimas 2 semanas eu já venho recebendo mais mulheres, né, com diagnóstico de cânceres de mama. E, gente, receber essa informação sem ter conhecimento, sem ter um outro olhar, é desafiador. É difícil mesmo. Não é só desafiador. É muito difícil, porque só a palavra câncer já carrega um estigma de muita dor e de um processo muito difícil. E muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, já entram no medo da morte. Por quê? Porque é dito que o câncer é uma doença que é muito difícil de ser tratada, aliás, que só tem métodos muito invasivos, né, para o processo de cura. Então a pessoa já entra no medo de tudo isso que ela já escutou ao longo da vida dela. E quem tá com a gente, quem tá na nave, sabe que o medo é uma das... Né? É uma das coisas que faz a gente piorar muito, porque o nosso corpo entra num sistema de alerta, tá? De sobrevivência. Ó, a Fê chegando por aqui, bastante gente Bom entrando. dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá. Gente, primeiro vamos falar sobre a primeira lei biológica, que eu acho que a primeira lei biológica já quebra muito de como é que eu posso prevenir algo que eu não tenho controle, que me pega de surpresa. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei biológica para vocês, para quem não conhece, e aí vocês já vão começar a entender que será que é uma campanha de prevenção? Primeira lei biológica. Todo sintoma, principalmente quando a gente fala de um câncer que tem uma intensidade maior no nosso corpo, né? Começa por uma situação que nos pega de surpresa. Então, se algo me pega de surpresa, como eu vou prevenir? Uma das primeiras características de uma programação, né, de algo que é programado dentro da gente, através de um evento que acontece, a gente vai explicar as características de um DHS, de um programante, é que ele nos pega de surpresa, né? Então, se é algo que nos pega de surpresa, eu tenho como prevenir? Não. É claro que eu tenho como viver bem, para ajudar a epigenética, né? Então eu tenho como viver num ambiente que me faça bem, eu tenho como me nutrir escolhendo a minha alimentação de uma forma mais saudável, eu tenho como fazer atividade física e deixar o meu corpo mais fortalecido, mas eu não tenho como prevenir, Ok? tá? Então, uma situação que nos pega de surpresa e nós não conseguimos reagir diante da situação. E até a gente vai falar aqui durante a live sobre o que gera os cânceres de mama. Então, já trazendo aqui algum spoiler, não tem como a gente prevenir uma separação. Então, às vezes, vamos pegar, no caso, para uma mulher, tá tudo bem ali no relacionamento e, de repente, não tem mais relacionamento. Não tem como a gente prevenir uma perda, né? Perder, por exemplo, engravidou, tá realizando o sonho e tem uma perda gestacional. Tem uma perda de um dos pais, tem uma perda de uma avó que cuidou muito. Ou de uma empresa que é tida como filha, né? Não tem como a gente se prevenir desse tipo de coisa que acontece. É a vida acontecendo,
né? E é claro, mas nem todo mundo que tem uma perda desenvolve um câncer de mama, por exemplo. Nem todo mundo que perde uma empresa, sim, é verdade. Por quê? Porque temos a regente da orquestra, como eu costumo dizer, que é a nossa percepção. Não é o que acontece, é como nós percebemos o que acontece. E esse daqui foi um dos cânceres de mama, né, que a esposa do Dr. Hammer expressou. Lembrando que ela perdeu um filho, e isso a gente vai falar. Oi, Ju! Ele diz um dos cânceres de mama que a esposa do Dr. Hammer expressou, por quê? Porque tem 2 principais, tá? Então vamos lá. Então, primeira lei. Algo que me pega de surpresa, não consigo reagir, ou seja, eu não consigo... Eu congelo, né, naquele milésimo de segundo daquele evento. Tem um forte teor emocional envolvido, então a emoção vem, porém a emoção é secundária, e aí nós vivemos isso em isolamento. Por que em isolamento? Porque eu não compartilho com alguém, ou até porque eu ainda não consigo compreender o que eu estou vivenciando dentro de mim, então não tem como eu compartilhar. Tranquilo Mesmo até aqui? porque esse instante dessa programação, ele é tão rápido, né? E aí eu fico, como a gente falou, congelado, e eu vivo aquilo em solidão, tá? Essas são características de um programante, ou do que a gente chama de DHS dentro das leis biológicas. Quem nunca ouviu falar disso, nos nossos destaques aqui do Instagram, a gente tem o glossário, um glossário da nossa linguagem, né? E ali tem explicando direitinho o que é um DHS, tá? Que é isso que a gente acabou de explicar aqui. Mas para quem gosta de ler, tá ali. A gente vai começar então agora a falar dos cânceres de mama. Então, para você que está aqui na live, conhece alguém, né, que expressou, está no momento aí de um possível diagnóstico, aviãozinho, manda para essa pessoa porque vai fazer a diferença. Pode ter certeza. E colocar coraçãozinho aí na tela, que vai ser muito importante para que essa informação chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Cânceres de mama. Nós temos alguns tipos, porém 2 são principais. O câncer de glândula mamária, que no diagnóstico ele pode vir como câncer glandular ou câncer lobular. São palavras diferentes para explicar sobre a mesma estrutura. Esse corresponde aí a uns 10%, 12% dos diagnósticos de cânceres de mama. E o recordista de todos é o câncer de ductos mamários, ductal, ou ele também pode ser chamado de carcinoma mamário. Ele corresponde até 85% dos diagnósticos feitos de cânceres de mama. Então nós vamos explorar esses 2 tipos. Podemos continuar aí? Coloca um joinha para a gente saber se vocês estão acompanhando. E bora lá. Diana entrando. Bom dia, gente. Bem-vindos. Então, o primeiro que a gente vai trazer é o de glândula mamária. E aí nós precisamos entender algumas coisas. Não vamos usar os termos técnicos, tá, relacionados a leis biológicas, porque precisamos trazer numa linguagem onde vocês já compreendam logo de cara. Então, o conflito por trás do tecido que forma, né, a glândula mamária é um conflito onde eu me sinto desprotegido, atacado, ferido, ou eu posso ir, não consigo proteger, né, essa pessoa de uma ferida, não consigo acolher. A glândula mamária, ela tem na sua fisiologia o quê? Produzir leite. Como função. Né, como função. Para que serve o leite? Para nutrir, né? Eu dou o alimento, e nós temos tanto uma nutrição que é fisiológica, aonde eu vou dar o alimento, quanto uma nutrição de relação. Então tudo isso vai estar aqui, dependendo da percepção, em sobreposição. Então quando eu vivo um conflito, onde eu sinto que o meu ninho familiar foi atacado, o meu parceiro foi atacado, minha parceira foi atacada, ou o meu filho foi atacado e eu não pude protegê-los, tá? Eu posso começar a gerar uma adaptação dessas glândulas mamárias. Se eu sinto... Porque a gente diz, todo sintoma que a gente expressa é uma adaptação biológica, tá? Vamos só pensar aqui. Quando a gente quer acolher alguém, como que a gente acolhe essa pessoa fisicamente? Trazendo
no nosso abraço, trazendo no nosso peito. E por que os cânceres de mama são muito mais comuns em mulheres, sendo que pode ser expressado também em homens? Porque a mulher, ela vai ser muito mais acolhedora no geral, né? Já vem de um instinto. Ela tem essa função de nutrir, né? A mulher tem essa função de nutrir. E aí a gente está falando do nutrir através do leite, no seio mesmo, e a gente está falando também da nutrição dos afetos, né? Da nutrição, do amor, da família. É ela que nutre essas relações, é ela que nutre os filhos, é ela que nutre o relacionamento, tá? E isso tudo tá junto aqui dentro do nosso inconsciente. E de uma outra forma de proteger todos esses filhos, né? Proteger as pessoas da casa, a família. Então, o câncer de glândula mamária, ele vai vir dessas percepções, né? Não, estou numa impotência em proteger, estou numa impotência em nutrir. E aí vem algo que é muito importante, né, amor? Lateralidade cerebral. A gente não consegue, né, trabalhar com precisão o câncer de mama se nós não sabemos a lateralidade cerebral. A gente vai focar nas mulheres, porque é 99, quase Muita, a maior 9%. parte, né, dos cânceres é em mulher de mama. Então, é o teste do aplauso. E nós vamos passar algo muito importante para vocês compreenderem. Então, por exemplo, aqui, eu estou batendo a direita por cima. Instagram normalmente entrega espelhado, né? Então aqui, ó, eu sou um homem destro. Digamos que eu fosse uma mulher destra. Destro não é de motricidade, tá, gente? A gente tá falando de lateralidade cerebral. Então aqui, eu tô batendo palma. Para as destras, o lado direito representa o que está fora da casa, ou quem eu trouxe para dentro da minha casa, do meu ninho. Por exemplo, as parcerias. Então são os parceiros, as parceiras. Enquanto a mão esquerda da destra está relacionado ao ninho familiar. Então é onde que eu vivo, são os filhos. A minha filiação e eu como filho. Ok? Tá? Então é aqui que a gente pega. E olha que interessante, o ninho menor, ele está embaixo. Para as canhotas, inverte. O lado esquerdo está relacionado às parcerias, ao parceiro, à parceira, quem eu vejo, né, como uma parceria, enquanto a mão direita da canhota está relacionado ao ninho familiar, aos filhos, o que eu vejo como filho, ou eu na posição de filho. Isso. E isso é muito importante, porque... Ó quem tá aí, a Thali. Oi, A Thali. Thali tá aqui também. A Thali tem um caso muito legal. Nós atendemos ela numa época que nós fazíamos atendimento ao vivo e foi sobre Gente, esse diagnóstico. sobre a lateralidade, o Fê tá explicando aqui o básico do básico do básico. Para quem tem interesse, para quem, né, acha muito legal e quer conhecer um pouco mais, nós temos um e-book que a gente escreveu para pessoas leigas que realmente não conhecem as leis, tá? Esse e-book, se você for no link da nossa bio, você clica lá, você encontra ali o link para comprar o e-book. Nesse e-book a gente explica essa questão de destros e canhotos e o porquê, né? Por que nascemos destros e canhotos? Qual é a função disso? Como isso se diferencia na nossa vida? Como muda a nossa percepção? Como muda os sintomas que a gente manifesta, tá? Então é só vocês clicarem lá e vocês conseguem adquirir. Então, o que nós acabamos de explicar aqui corresponde aí a uns 10, 12% dos diagnósticos de cânceres de mama, ok? Agora a gente vai para o principal câncer de mama nos diagnósticos, né? O recordista, verdade. Que são dos ductos mamários ou carcinomas mamários. E aqui esse câncer, ele vem de um conflito de separação, ok? Nós usamos uma frase que é um pouco mais forte, que é arrancaram do meu peito. Então, arrancaram meu filho do meu peito. É a percepção, é a sensação. Tá? Arrancaram meu parceiro, arrancaram minha parceira, arrancaram meus pais do meu peito. E aí, quando nós estamos vivenciando esse processo, não se vê nada. Enquanto o conflito está ativo, opa, não existe câncer. Enquanto eu estou vivendo essa percepção, né, nada se manifesta no corpo. Diferente do câncer de glândula mamária, que enquanto eu estou vivendo essa percepção, eu tenho um crescimento celular, ok? Já aqui no carcinoma mamário, o carcinoma ductal... Que é o câncer mais comum. Não se vê nada enquanto nós estamos vivenciando o conflito ativo. Porém, quando
a situação passa, né? Eu recupero o contato daquela separação. Ou quando o que não tem solução solucionado está, ou seja, eu aceito. Eu aceito que a separação aconteceu, eu aceito que a perda aconteceu, eu terminei de vivenciar o luto. Na fase de reparação do organismo, começa um crescimento celular para restituir o tecido dos ductos mamários. É como se a gente estivesse fazendo uma casquinha na pele, só que isso dentro de nós. E aí é dado o diagnóstico de carcinoma mamário, de carcinoma ductal, ok? Então, olha só a importância disso. Olha o que a Cade colocou ali. 85% dos diagnósticos são uma fase de reparação do organismo. Ou seja, se as mulheres não fizessem nada e não reativassem o conflito, o corpo ia dar conta sozinho. Uma cliente, a Cade colocou aqui, uma cliente está com câncer após 3 meses do parceiro ter ido a óbito. E após... Lembra, a percepção, meu parceiro foi arrancado de mim. E essa percepção, quando alguém falece, é assim, a morte arrancou o meu parceiro de mim, tá? Então é uma percepção comum da gente encontrar em quem está expressando câncer de mama. E trazendo aqui, já atendi muitos e muitos casos, principalmente ductal, até hoje com diagnóstico assim fechado, né? De glândula mamária eu atendi um caso. Já devo estar chegando em quase 40 atendimentos só desse tipo de câncer, né? De câncer de mama. Um único de glândula mamária e todo o resto ductal. E uma coisa que foi muito interessante observar, né? É que muitas dessas mulheres, hoje, né, mudou, né? É 80% mais ou menos dos atendimentos que eu fiz, essas mulheres tiveram uma perda gestacional. Por exemplo, elas engravidaram em algum momento da vida, tiveram um aborto espontâneo, e aquilo foi uma dor para elas. Quando elas conseguem ser mães, elas entram numa fase Ou seja, quando de reparação. resolve aquele conflito da perda, E tá? Elas entram numa fase de reparação do corpo. E essa fase de reparação dessa percepção desse conflito se manifesta como um câncer de mama. Sabemos que aqui nós temos terapeutas. Terapeutas, vocês podem fazer perguntas. Nós vamos trazer algumas coisas aqui no final da live específica para vocês, terapeutas, entenderem mais sobre como diferenciar um e outro. E para quem está aqui, está vivendo uma situação como essa, ou quer saber um pouco mais, pode perguntar. Olha só, a Paty. Oi, meus queridos. Minha mãe morreu com 32 anos, câncer de mama. A doença durou 6 meses. Segundo as histórias que escuto, eu tinha 4 anos. Minha primeira irmã nasceu morta. Passou da hora. Vamos lá. Paty, uma coisa muito importante que a gente vai trazer aqui agora. Sentimos muito pelo que você viveu e isso foi Sua por família viveu, né? E foi por toda a sua criação, né? Um câncer de mama, a gente quer realmente que vocês raciocinem. Ele jamais, ele por si só, ele vai matar. Porque é uma estrutura mamária. Está no peito. Agora, o tratamento é o que leva a pessoa ao óbito, ok? É uma das possibilidades. Existiam outras coisas que provavelmente também estavam acontecendo se ela não fez o tratamento. Agora, se você entra num tratamento onde nós sabemos que ele é muito invasivo e ele debilita muito o corpo... É muito debilitante, né? Por isso é invasivo. É isso que vai levar a pessoa a entrar ao óbito. Ela fez o tratamento. Sim. Dificilmente, né? Principalmente quando você pensa há 10, 20 anos atrás... Não tinha outra possibilidade. A possibilidade era só essa. Né? Então, dificilmente você vai pegar uma pessoa que teve isso há anos atrás, que não fez o tratamento. Né? A Ju traz aqui, fora a crença da metástase. Vamos colocando aqui em códigos, né? Por conta do algoritmo. Então, metástase óssea. E metástase óssea, isso é muito importante, tá, Paty? O termo metas, vocês entenderam? Metase. Ele é uma hipótese criada na década de 70. E nunca houve comprovação científica sobre isso. Vocês compreendem a gravidade disso? Essa ideia, né, de que
o câncer se manifesta num lugar e aí ele se espalha, né? Isso é isso que o Fê tá falando, que nunca teve comprovação. O que acontece, a gente não tá dizendo que não acontece da pessoa ter câncer num órgão, câncer em um outro órgão e Pode aí ter em câncer 10 de uma vez. nos ossos, né, ou no sangue. Óbvio que isso acontece, porém isso óbvio. não é um câncer espalhado. Olha- Isso são diversos cânceres causados por Percepções. diferentes. E olha só, a hipótese criada lá na década de 70 diz que a célula cancerígena cai na corrente sanguínea e se espalha. O que, quando a gente começa a estudar todo o comportamento do nosso organismo, interessante, né? Então, de repente, tem um câncer na mama e ele vai se espalhar lá para a perna, ou ele vai se espalhar para o fígado. Isso não fecha a conta. E se o câncer espalhasse pelo sangue, uma pessoa que expressasse leucemia, que é dito câncer no sangue, teria câncer no corpo inteiro. Ou porque alguém que não expressa, por exemplo, qualquer câncer, se ele espalha pela corrente sanguínea, todo mundo teria leucemia. Então é a hora que a gente aprende a olhar para como o corpo funciona, a hora que a gente vai para a especificidade, a gente vê que não faz sentido. Normalmente, principalmente lá atrás, Paty, principalmente lá atrás, dentro de um câncer de mama, se ela fez a cirurgia para retirar a mama antes de fazer o tratamento, o câncer dito, né, metástase mais comum nos ossos seria nas costelas, né, e bem na região onde foi retirado o peito, para a gente ver que não é um acaso. E uma outra região relacionada a isso, se não são as costelas, seriam o quadril, porque nós estamos falando aí, né, de um conflito de desvalorização, uma desvalorização profunda, e o quadril tanto é a área aonde existe o contato sexual, quanto também é o canal do parto. Então são as metástases mais comuns de cânceres de mama. Por quê? Porque expressa a desvalorização por trás do conflito. E, Paty, quando você fala isso, faz muito sentido. Peraí, quando você fala isso, faz muito sentido. Tudo que sei foi o que me contaram. Eu entendi que a perda da primeira filha trouxe a lesão. Então, o que a gente vai pensar? A gente está dizendo aqui que é um câncer de reparação, né? Então, a perda da primeira filha gera o que a gente chama de programa, né? Então, fica lá registrada essa perda. Nada acontece, tanto que não foi logo na sequência, certo? Depois ela teve outras filhas, correto? E aí reativa o medo da perda. Aí sim, aí ela revive aquela primeira perda, como a próxima filha sobrevive, ela resolve. Ela resolve. E aí sim começa essa manifestação, tá? Dessa expressão do câncer. Então, o que você falou aí faz muito sentido, mas não que a lesão começou ali. O registro da informação começou ali, essa percepção da perda. E aí depois, quando ela tem outros filhos e esses filhos sobrevivem, aí ela começa a expressar. Porque daí ela entra numa fase de reparação daquele conflito da perda lá, tá? Uma das clientes... teve mais 3 filhos. Uhum. Teve uma cliente que foi no atendimento, ela estava expressando, né, um câncer ductal de mama, e quando nós voltamos na história dela, nós encontramos uma perda ali entre os 17 e 18 anos de idade. E aquilo foi uma dor muito grande, e quando ela engravida, ela tem a filha nasce, ela pode amamentar, então ela traz o contato, ela expressa um câncer de mama. A Carla, bom dia, Fez. Bom dia, querida. Qual a diferença entre o desenvolvimento do câncer dos ductos e todos os problemas de pele, visto que ambos falam de separação? Então, Ká, ótima pergunta. Ótima pergunta. Muito importante. Quem que a gente traz aqui, ó? Tá? Quem que a gente acolhe no nosso peito? A questão que a Carla está trazendo é que as alergias de pele, os sintomas relacionados à pele mesma, que a gente chama, que ela tem um nome mais científico de epiderme, são conflitos de contato e separação. Então eu sinto uma falta de contato no meu rosto. Eu sinto uma falta de contato de um carinho que era feito no braço. Ou de uma pessoa que eu abraço por inteiro, eu sinto a falta desse contato. Ou de uma pessoa que me pegou no colo e eu sinto isso no corpo todo. Ok? Aqui é uma sensação de arrancamento. O câncer, é mais dolorido. É como assim, tiraram algo... É uma separação muito dolorida,
que arrancaram meu filho do meu peito. É diferente da separação percebida na pele. Essa separação sentida como um arrancamento do peito, Tá? tá? O arrancamento do parceiro, o arrancamento da parceira. É algo que a gente poderia dizer até mais visceral, porque era alguém que realmente a gente conectava, existia uma nutrição envolvida. Era um relacionamento onde tinha uma nutrição mais forte. Como vocês sabem, trabalho num dos maiores centros de oncologia aqui na Suíça. Então vejo um monte de pessoas doentes todos os dias. É tão triste. E calma, uma coisa muito importante. Essa é uma dor humana, né? Muito comum se a gente parar para pensar. Quando a gente pensa principalmente nas mulheres. Sentir essa separação, sentir esse arrancamento de algo que é tão precioso e tão essencial. Então, eu entendo, né? A gente fica muito comovido, muito tocado, muito triste, né, de ver as pessoas expressando certos sintomas, principalmente esses que, né, são ditos tão letais, né? Tão difíceis de serem tratados. E a gente se sente muitas vezes impotente em ajudar, né? Porém, faz muito sentido, quando você olha para tudo isso, a gente pensar que essa é uma das maiores dores humanas, né? Quando a gente pensa em ser humano. E femininas, então, nem se fala, porque já existe essa coisa da energia feminina de acolher. E aqui eu vou trazer o caso mais recente que eu estou atendendo. Ela está com 73 anos. E eu estou trazendo essa idade por conta dos exames dela. Ela foi diagnosticada em maio. É uma pessoa que foi a vida toda tratada com homeopatia. Ou seja, ela confia muito nos processos do corpo. Nos processos do corpo e no que não é oficializado, né? Em relação ao que dizem que a gente tem que fazer. Ela não é adepta da alopatia, tá? E aí o que acontece? Ela recebe o diagnóstico em maio. No início ela fica com muito medo. Ela passou comigo na semana passada, que ela recebeu a indicação. E colocaram muito medo nela. Porém, ela fala, calma, não vou resolver todas as coisas rápido. Então, nas primeiras semanas ela teve insônia. Nas primeiras semanas ela estava com um pouco de dor. E aí ela foi atrás de uma terapeuta que receitou, por exemplo, um floral, que acalmou ela. Quando ela acalmou, inclusive a dor sumiu. E aí... Vocês veem o poder do medo, tá? Isso que a gente falou no começo da live. O medo potencializa tudo e piora tudo. Ela passou por alguns médicos, e isso que eu vou falar é muito triste, né? Um que falou, não, vamos fazer a cirurgia, tal, vai ser a melhor coisa, e depois você pensa no tratamento. Ela, então nós vamos fazer no hospital do lado da minha casa, porque você já trabalha aqui. Não, eu acho melhor a gente ir para outro lugar. Ela mora no interior de São Paulo, lá para a capital, porque vai ser o meu anestesista, o meu não sei o quê. Aí ela falou, eu senti como se ele quisesse ganhar dinheiro em cima de mim. Por mais que o meu plano cubra, por que não pode ser aqui do lado da minha casa, onde minha família está mais próxima? Onde eu vou me sentir mais acolhida, mais protegida, mais segura. Tirando tudo isso conta, tá? Aí ela vai e busca uma médica integrativa que pede os exames. A médica olha para os exames dela e fala, uau, acabei de atender uma mulher de 29 anos, aonde os exames estão horríveis, e você nunca viu uma mulher com 73 anos com os exames tão bons. Dentro da crença, né, da visão do que essa médica integrativa conhece, ela fala, é impossível você ter um câncer. O seu corpo não apresenta um índice de inflamação. O seu corpo está funcionando de uma forma perfeita. E é o que a gente traz aqui para vocês. O nosso corpo age de forma perfeita. E para quem é terapeuta aqui, a gente vai trazer uma dica do Hammer. Carinha da Mari ali. Perfeita, tá? Aí, essa cliente chega em mim na semana passada. A gente começa a entrar dentro da história dela. E vamos lá, uma mulher destra. Um câncer de mama do lado esquerdo. Eu perguntei, qual tipo de câncer de mama é? Ela falou, eu não sei, eu vou pegar os exames. Peguem a dica aqui agora, terapeutas. Eu falei, não precisa. Eu vou te mostrar uma coisa e eu vou adivinhar qual é o seu diagnóstico. Ela falou, tá, como? Me dá a sua mão. Peguei a mão dela. Eu falei, a sua mão tá quente.
Se você está com um câncer de mama e a sua mão está quente, só pode ser um câncer ductal, um carcinoma mamário. Pegamos o exame, carcinoma mamário. Nossa, Fernando, como que você soube pegando as mãos? Você sentiu? Não. Isso é ciência, científico. tá? Isso é E científico. o que é mais interessante é que ela falou, nossa, e as minhas mãos a vida toda foram frias. Só que, só para a gente entender a intensidade do que acontece dentro do nosso corpo, no momento que nós estamos expressando um programa como um câncer, né? A fase de reparação é uma fase quente. Então as mãos vão estar quentes. O que o Dr. Hammer fazia? A pessoa, ela chegava e ela sentia... A Carla falou uau, por quê? O Fê vai explicar. Vamos contar. Calma. Calma. Né? Tem terapeuta aqui? Se tem terapeuta aqui, coloca aqui eu, pra gente saber. Terapeuta que trabalha de forma integrativa, né? Gente. Gente, a gente fala, conhecimento é poder. E quando a gente conhece os trabalhos do Hammer, é que eu falo. Eu falei pra ela, eu tenho certeza. É um carcinoma mamário. Então, terapeutas, vamos lá. Ah lá, a Paty falou eu. O que o Hammer percebeu? A pessoa chegava e ela fez lá o exame de apalpação e viu que tinha um nódulo maior. Antes de pedir exame, ele só fazia assim, da mão. Se a mão estava fria, isso quer dizer que a pessoa estava vivendo uma fase ativa. O câncer de fase ativa é o de glândula mamária, que a gente explicou no início da live. O câncer glandular, o câncer lobular. Se o câncer é de Quantos fase... terapeutas? Se o câncer é de fase PCL... Não, Lua, não. Ok? Não, fica pra cá. Nós temos as extremidades, as mãos quentes. Logo, nós teremos um carcinoma mamário. Vocês viram só? O Hammer era genial. Isso é muito, muito, muito importante. É claro que um câncer de mama glandular, quando ele entrar na fase PCL, as mãos... reparação. De reparação, as mãos também vão começar a esquentar. A temperatura da mão muda. Só que aí, nesse processo, né, nós teremos uma fase de reparação onde vai começar a diminuir. Então o Hammer, gente, ele trabalhava com uma precisão muito grande. Uma coisa muito importante, que eu acho que é uma informação que também as pessoas não têm, explica, amor, para as pessoas que todo câncer, né, que é considerado benigno, por exemplo, já foi maligno. Considerado maligno, tá? Isso não são termos que a gente usa dentro das leis, mas é o termo oficial usado, né? Maligno e benigno depende da fase. Fica, e Soraya, também, fica salva. E também depende, hoje eles estão mudando um pouco essa nomenclatura, tá? Então o câncer, enquanto ele está crescendo, ele tem aí 80, 90% de chance de ser chamado de maligno, tá? Hoje isso está mudando um pouco. Por que está mudando um pouco? Eles veem se a proliferação celular está muito acelerada, eles chamam de maligno. Se está lenta, hoje em dia, eles chamam de benigno. E o que a gente vê também com o tempo, quando o câncer entrou numa fase de reparação e encapsulou, ele já pode ter sido maligno. E como ele está encapsulado, ele se tornou benigno. Por que eu achei importante trazer isso aqui? Por causa do diagnóstico, por causa do exame. O que vai, né, dizer se é benigno ou maligno é o momento que a pessoa faz o exame. O exame, e aí a gente está falando ali da segunda lei biológica, né? O exame, naquele momento, que é uma fotografia do que está acontecendo no corpo naquele momento, dependendo da fase que a pessoa fizer o exame, ele vai ser considerado maligno, dependendo, vai ser considerado benigno. Olha a pergunta da Lu. Quando a pessoa destra tem um caroço cheio de água na mama direita, Lu, pede para a pessoa bater palma, ok? Apostamos pela história que você está contando que ela é uma mulher destra. Quando a pessoa... Ah, não, é destra mesmo. Quando a pessoa destra de lateralidade, tem tá? um caroço não cheio é mão. de água na mama direita, ela perdeu o pai há 1 ano e ela estava junto na hora do último suspiro. Então, a perda do pai, o sentimento de arrancar o meu pai de mim. Na fase ativa não se vê nada. Na fase de reparação começa uma restituição de tecido, uma cicatrização. Como não tinha
todos os micro-organismos necessários, forma um cisto no final. E esse cisto, né, ele pode ser apenas um cisto de água. De alguma forma, ela ainda está ainda num processo de luto, onde ela pode estar se sentindo sem apoio, né? Esse pai poderia ser um grande apoio para ela, porque uma área renal está trabalhando aí também. A hora que ela conseguir sentir um outro tipo de apoio, ou, ok, meu pai, acolho ele no coração e esse apoio vai continuar existindo, esse cisto, essa água também pode ir embora. A Carla falou que lembrou de uma outra coisa. O meu sogro desenvolveu um crescimento nos mamilos que, pelos médicos em Portugal, é um problema hormonal. Terei também que saber a sua lateralidade para poder compreender, né? Sim. E, gente, muito importante. Por que vocês acham, né? É um problema hormonal em relação ao testosterona e estrogênio. A grande questão é que falam que até os problemas hormonais acontecem do nada. Então, por quê? Por que vocês acham que o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de útero, os cânceres de ovário e testículo, eles estão relacionados ao hormônio? Vamos pensar um pouco juntos. Por que os hormônios, né, principalmente testosterona e estrogênio, influenciam nesses tipos de cânceres? E não influencia, por exemplo, num câncer de fígado, num câncer de estômago? Parem para pensar aí um pouquinho. Então, dentro desse raciocínio, né, explicado o câncer de glândula mamária e o câncer ductal. Explicado que a diferença de benigno maligno é a hora do exame, o momento da fotografia. Explicado que tudo começa por um choque biológico, um DHS, que é algo que nos pega de surpresa. Dito tudo isso, faz sentido uma campanha preventiva de câncer de mama? Vocês respondam e aí a gente vai trazer mais. A gente vai trazer mais. Faz sentido para vocês, com tudo isso que a gente falou aqui, uma campanha de prevenção chamada de Outubro Rosa para os cânceres de mama? Faz sentido? Coloca aqui, sim ou não. Onde você vai, Lua? Gente, terminando dessa pessoa que eu fiz o atendimento na semana passada, olha só o que nós encontramos. Ela perdeu uma cachorrinha, que, como ela mesma dizia, era parte da família. Só que, como é um carcinoma mamário, na fase ativa não apareceu nada para ela, né? Olha só, em janeiro desse ano, adotam uma nova cachorra. Na hora que adotam uma nova cachorra, entra numa fase de reparação. Vão passando-se os meses, vai havendo a restituição de tecido, no início sempre um pouquinho a mais, é o momento onde começa a se perceber. Olha só, vamos lá. O pessoal começou a se manifestar aqui. Não faz. Não, só faz sentido para quem lucra com isso. Já falamos. Deixamos aí, né? Não mesmo. Não faz sentido. Vai ficar gravada, gente. Todas as nossas lives de segunda ficam gravadas. A Carla perguntou, né? Quando nós estamos falando sobre a questão dos hormônios testosterona e estrogênio, sempre responder aqui nesses cânceres ligados a mama, próstata, útero, ovário, testículo, estão ligados à procriação, né? Ao passar a vida adiante. Uma gestação só acontece, né? Aonde nos órgãos masculinos, próstata e testículo, nos femininos, ovários, tubas e útero, eles estão ali no seu funcionamento equilibrado, e é a mama que depois que esse filho nasce é que vai nutrir. Então sim, está ligado aos processos de gestação e procriação. Faz sentido tanto quanto dizer que não passamos por conflitos na vida. De forma alguma não faz sentido. Gente, não faz sentido. Agora, se a gente mudar o nome da campanha, né, para ao invés de uma campanha de autocuidado, né, uma campanha preventiva, porque afinal queremos cuidar das pessoas, se a gente chamar de campanha diagnóstica, aí faz muito sentido, né? Porque daí aumenta, olha só, é um mês onde se passa o mês inteiro falando sobre isso.
o mês inteiro trazendo a visão oficial sobre isso, que é medo, 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 medo. Muitas mulheres que não se lembrariam, né, de fazer exame nenhum, porque elas não estão sentindo nada, né, vão fazer exame. E aí, lembrando do momento da fotografia, né, dependendo do que elas estiverem vivendo, dependendo da percepção do que elas estão passando e tal, é uma campanha que aumenta drasticamente Os diagnósticos. o número de diagnósticos. E aí, qual é o tratamento? Vocês sabem quanto custa esse tratamento? Quem aqui já teve um parente, um familiar que passou por isso, sabe exatamente quanto custa. E hoje em dia, não é mais só quimioterapia, radioterapia, temos a imunoterapia Que é mais cara ainda. que é mais cara ainda, né? Que é para tentar dar uma equilibrada nos efeitos colaterais que existem. Então, assim, é um tratamento caríssimo, caríssimo, que se eu tenho uma campanha que dura um mês inteiro, né, diagnóstica, muito mais mulheres são diagnosticadas, muito mais mulheres começam um tratamento. E queremos trazer algumas coisas aqui, né? Então, primeiro, além disso tudo, muitas mulheres entram em cirurgia e retiram um pedaço do seu corpo, né? E é um pedaço que está ligado ao ser feminino, ao ser mulher. E a radiação que se recebe com a mamografia. Vamos lá, quando a gente faz uma chapa, alguma coisa, é algo que é um flash ali. Sendo uma vez ou outra, quando a gente vai fazer um raio-x, não é o problema, tá? Agora, uma radiação constante, feita de um tratamento, isso vai ficar mais de 10 anos no corpo. A mamografia, vamos só pensar, vai lá e esmaga, né? Então, a Ed, até aproveitando que vai ser a mesma resposta aqui, a Ed falou, fala um pouco sobre o que é causado pelo exame. É constrangedor, sentimos dor, é agressivo. O que nós falamos do câncer glandular? Eu sinto, né, desprotegido, me sinto atacado. Biologicamente, o esmagar a mama pode gerar um câncer de glândula mamária. Dependendo da percepção, né, e de como a pessoa vive o exame. E aí o que acontece? A grande vantagem, sabe porque normalmente não é diagnosticado? Porque fez ali, machucou, o exame foi aquele, se não saiu nada, a pessoa vai para casa e se ela ficar com dor, que já é uma fase de reparação, ela vai falar, não, foi do exame. Foi do exame. E aí ele faz um pouquinho e vai embora. Qual a porcentagem que vocês têm de mulheres de câncer de mama que soluciona o cancro, que é câncer, depois de ter feito a consulta com vocês? O que eu posso dizer, nos casos que eu atendi, eu vou usar dessa forma, eu nunca perdi uma cliente. Todas se recuperaram, tá? A grande questão cá é que algumas escolhem seguir com o tratamento oficial e comigo, sim, e outras abrem mão. E que tá tudo bem também, gente, porque lembra que a gente falou do medo? O medo, um grande potencializador. A pessoa ter, né, entrar em contato com esse conhecimento das 5 leis faz com que ela tenha mais consciência, entenda o conflito, mas muitas vezes, por conta de que passamos a vida inteira, né, ouvindo que o melhor tratamento é a químio e tal, a pessoa precisa fazer o tratamento para sair do medo, para se sentir segura, né? Então é o que a gente fala. Tudo é perfeito como é. As escolhas que a pessoa faz são as melhores escolhas que ela pode fazer para a vida dela naquele momento, tá? E se ela escolhe se tratar com fé e trabalhar o conflito e fazer o tratamento, tá tudo certo. E coisas que eu percebi muito durante o processo. Às vezes a cliente me mandava, né, mensagem, algumas. Nossa, essa semana eu tô indisposta, tá me dando febre, será que tá tendo complicações? Eu falei, o que aconteceu de diferente essa semana? E pasme, eu fiz quimioterapia. Então, percebam, né, que a febre também não veio à toa, as dores não vieram à toa. A Ju tá falando, tem 7 meses que fiz a rádio e sinto os efeitos colaterais dela até hoje, fora os efeitos da químio, devastador. Tem coisas, gente, que... Tô até pensando em como... Tem informações que a gente também tem que tomar cuidado para trazer aqui, né? Vamos lá. Não sei se posso colocar essa questão, porque graças a Deus não é câncer, mas com a retirada dos implantes mamários, teve hemorragia muito forte e ficou faltando um pedaço da minha mama direita. Aí teria que ver
ali o exame, se ficou faltando um pedaço, foi ali dentro do processo cirúrgico, tá? Vamos sempre lembrar as próteses, os implantes, né, mamários, ou colocar o silicone, ele vai trazer uma outra estética, vai melhorar a autoconfiança da mulher, para quem não se sentia bem. Agora, tudo que a gente coloca de fora, gente, a gente mexe na nossa biologia. Pode ser que não tenha efeito nenhum, e pode ser o que Pode ser tenha. que o corpo se adapte super bem e pode ser que não. Tudo depende da percepção. É muito individual mesmo, né? Eu falo que é uma digital isso, então O que a Paola está trazendo, aí aumenta a baixa estima porque se sente menos mulher, essa retirada. Isso eu acredito em qualquer órgão retirado. Principalmente os que são mais visíveis, que mexem na estética, por conta da sociedade, da cultura como é. Uma vez eu atendi uma mulher canhota com câncer ductal na mama esquerda, ou seja, relacionado ao parceiro. E ela estava assistindo uma palestra na época, ela decidiu vir para a sessão. Quando ela entendeu que aquilo era uma reparação, ela falou, nossa, e no dia que eu assinei o divórcio, eu senti contrair. Passando semanas, ela foi diagnosticada com câncer, né, ductal, e ela retirou a mama. E aí ela começou a chorar na sessão, eu falei, o que foi? Ela falou, se eu tivesse conhecido você antes, eu não teria feito cirurgia, porque hoje eu não tenho confiança de me relacionar, porque eu sinto que eu fui mutilada. Isso acontece com muitas mulheres. E hoje, gente, nós temos aí a parte estética, né, que faz próteses, Reconstituição, né? reconstituição, onde a mulher, ela pode voltar a se sentir bem. Imagina lá 20, 30 anos atrás, onde realmente cortavam. Não existia isso. E o que é interessante, né, a gente vê como a biologia responde, porque lá atrás, muitas mulheres que tiravam, elas poderiam desenvolver um melanoma, né, específico bem aonde foi cortado. O Hammer descreve, né, mulheres que fazem uma retirada da mama pode desenvolver melanoma. Só que hoje em dia o melanoma não aparece mais. Por quê? Porque como é reconstituído, existe todo um cuidado, que antes era diferente, corta e costura. Esses diagnósticos basicamente sumiram em relação ao melanoma. Por quê? Porque tudo é percepção. A Carla falou, eu poderia entender isso de alguma forma? Já aconteceu, né? Mas na altura eu não vos conhecia ainda. A gente sempre precisa se acolher nesse sentido, tá, Carla? Porque com o conhecimento que a gente tem na época que a gente toma uma decisão, é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. Depois, a gente vai buscando, vai ampliando a percepção, vai buscando mais conhecimento, e aí, quando tiverem novas situações, a gente vai fazer novas escolhas, né? Olha, Ed. Já até chorei em um exame quando fazia. Hoje, depois da formação do alinhamento, não faço mais exame. Gente, e isso não é uma indicação dos FES, tá? As pessoas, a partir do momento que começam a estudar, elas começam a compreender as coisas de uma outra forma e tomam uma decisão que é delas, tá? Muito importante a gente colocar isso aqui, que tem exames que fazem sentido, tem exames que não fazem sentido. Eu, Fernanda, quase não faço exames. Só a minha Nutri, né, Carla? Você deve assistir essa live em algum momento aí, que ela pede pra mim, pra uma vez por ano eu fazer os exames de sangue, para ver como eu tô, pra gente poder entender a alimentação e a suplementação como fica, né? E eu sou obediente nesse sentido, porém, também escolho não fazer exames. Eu tenho uma coisa que os médicos chamam de mama fibrosa, né? Então, a minha mama é um pouco mais durinha, o que esteticamente para as mulheres é legal, né? Tipo, a aparência é bonita, porém, contudo, todavia, todas as vezes que eu ia fazer exame, tanto ultrassom, e eu fazia bastante antes de ter esse conhecimento, né? Por quê? Porque a minha avó paterna teve câncer de mama, tá nas duas mamas, então isso desde que eu era jovem já era dito, você precisa fazer exame todo ano porque a sua avó teve, né? Então, assim, o terrorismo já já existia ali na minha vida, então eu fazia, e eu fazia tanto ultrassom quanto a mamografia. E no ultrassom, os médicos que faziam o meu ultrassom reclamavam o tempo todo que a minha mama era muito fibrosa, então que era muito difícil, e que era difícil fazer o exame, era difícil de detectar, porque não dava pra ver, porque não sei o quê. Eu era obrigada a escutar isso todo ano.
né? Aí, sei lá quantos anos faz já que eu... Então, e eu tive ao longo da minha vida nódulo na mama direita, nódulo na mama esquerda, né? Que agora eu vou entendendo, né, o que se passava, mas na época, pra mim, qual era o meu pensamento? Ai, meu Deus, a minha avó teve câncer e eu tenho nódulo. Então, meu Deus, eu posso desenvolver um câncer a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento. Eu cheguei a fazer punção, né? E hoje, eu não vivo mais dessa forma. Então, aqui a Ed colocou que ela não faz mais exames, isso é uma escolha dela. Por quê? Porque ela tem conhecimento. Então, ela pode fazer escolhas. Quando a gente não tem conhecimento, a gente fica à mercê daquilo que dizem pra gente que a gente tem que fazer. Então, quando a gente Né? fala para vocês, conhecimento é poder, e não terceirizem o corpo de vocês a ninguém. Conheçam sobre o corpo de vocês. A Gi falou que querem tirar meu útero por causa de minhas... De miomas. De miomas, mas não deixei porque não entendi o significado. Ok. É isso, o corpo é nosso, né? A gente precisa decidir. Só que como é que a gente pode decidir se a gente não tem conhecimento, né? Então, conhecimento realmente... O Fê fala, conhecimento é poder e o conhecimento liberta. É a mesma coisa Né? que chegar, médico, você quer tirar meu útero? Tudo bem, você vai tirar sua próstata? Porque a sua próstata um dia pode dar problema. Então já tira por prevenção. Aí não vai querer tirar. A Ed, é uma decisão minha, depois de entender os sintomas e como o nosso corpo reage à nossa percepção. Foi libertador tudo que aprendi com vocês. A Paola. E até a terapia Era caro. era cara. E não tinha como pagar, ou pagar a químio, ou paga a químio ou paga a terapia. E hoje tenho gratidão por mudar nosso olhar. Gratidão. Eu tenho também escolha anual, só exame de sangue. É isso. A escolha de não mais fazer exames foi minha. A gente está colocando isso porque, senão, né, as pessoas falam assim, os FEs falam que não é mais para fazer exame. Não, a gente não fala nada. Os FEs não falam isso. Os FEs falam que é uma decisão sua fazer exame ou não, entendendo para que você está fazendo exame, certo? Então, o Outubro Rosa, o que a gente está dizendo? É uma campanha de aumento de exames. Para quê? Para aumento de diagnósticos. Para quê? Para aumento de tratamentos. Você está sentindo alguma coisa? Não está? Vai fazer exame para quê? Simples assim. Nós tivemos aqui a Thali que entrou, né? E a Fê lembrou bem. Ela passou por um processo, ela tinha retirado uma parte da mama. E a médica falou, você precisa começar a fazer o tratamento X. Não quero ficar falando o nome. E esse tratamento era um dos mais fortes. E aí ela passou por sessão com a gente, que foi uma sessão ao vivo. Inclusive tá no Instagram, se rolar muito lá atrás, eu acho que foi 2020, 2021. E aí ela falou, eu não vou fazer o tratamento. A médica falou, você é louca, você não pode fazer isso. A médica disse, você não tem escolha, você tem que fazer o tratamento. E ela disse, mas eu não vou fazer. Não, porque a resposta é hormonal e que aí você vai ver o que vai acontecer. 2 meses depois, essa cliente continuou indo fazer os exames, tá? E a médica falou, nossa, realmente, você não precisou de químio e nem vai precisar de químio. Ué, mas o porquê todo aquele impacto? Se a gente está fragilizada com medo e não tem o conhecimento, a gente cede. Por quê? Por medo. E nós encontramos ela veio fazer a imersão do Seja Você esse ano e contou que às vezes vai lá, né, no posto de saúde, fazer as coisas, e um médico pegando o histórico dela chamou ela de irresponsável, porque você tem que estar aqui a cada 6 meses fazendo isso e aquilo, e você não está tomando remédio para prevenir. Gente, que agressividade é essa? É como a sua paciente que o médico não queria que ela fizesse o tratamento lá onde ela queria fazer. Não, que tem que ser em tal lugar, tem que ser com tal pessoa, tem que ser de tal maneira. Pois é, a gente só se submete a esses tem quês se nós não temos conhecimento. Se nós temos conhecimento, nós temos outras escolhas. E aí a gente pode sim escolher fazer exame, sim escolher fazer tratamento, sim escolher por um tratamento diferente, sim escolher tomar ou não tomar uma medicação, sim escolher se submeter ou não a uma cirurgia com conhecimento. Aí a gente tem esse poder, né? Gente, a gente sempre faz esse convite para quem quer subir na nave e ter este conhecimento.
para ter uma vida mais leve, para não cair mais nesses medos, para compreender como o seu corpo responde. Chama a gente no direct. Fala da sua aula aberta. Então, chama a gente no direct, que a gente vai oferecer uma oportunidade para você assistir uma aula com a gente. A gente não quer divulgar essa aula aí de qualquer forma, é só para quem está já ter acompanhando. uma aula aberta, tá? Do alinhamento biosistêmico. Então, quem tiver interesse em assistir essa aula gratuitamente, chama no direct, que o Fê vai conversar com cada um de vocês e a gente vai disponibilizar o acesso a essa aula. Ao vivo vai ser? Ao vivo, vai ser ao vivo. Ao vivo. Então chama no direct, porque essa aula já vai valer muito, porque é mais conhecimento e mais expansão de consciência. Olha só, é isso aqui que a gente estava falando. É muito importante ter conhecimento da doença, nesse caso, câncer de mama. Estando frágil, vamos atrás da decisão do médico. Temos que saber que tipo de câncer é e quais são os tipos de tratamento. É isso, gente. É isso, tá? Fala da nova turma do alinhamento. Nova turma do alinhamento começando dia 16 de outubro, quartas-feiras à noite, 19h30 às 22h30. Turma inédita, gente. Inédita. Nunca aconteceu de se abrir uma turma do alinhamento biosistêmico em outubro. Tá? Em agosto. Aproveitem. Em agosto nós tivemos a lotação na turma. As pessoas estão procurando. E, gente, é um conhecimento para a vida. Né? Vale um plano de saúde, vale a sensação de liberdade. E para aqueles que já são terapeutas, é uma ferramenta que vocês vão atender sem receio de falar para o cliente o que ele está vivendo. É o que eu trouxe para vocês aqui na live. Me dá a mão, sua mão está quente? É um nódulo na mama? É um carcinoma mamário? Então, precisão antes de ver o exame. Tá? Porque todo o trabalho do Hammer, ele é um trabalho científico e, para ele, taurino chato, ou era 100%, ou não era 100%. Então não tem margem de erro dentro desses estudos dele. Gente, fica aqui o nosso convite. Outra coisa, né? Então a gente vê agora, né? A gente nada por um mar de rosa, né? Em outubro. Não falem sobre isso. A nossa campanha é contrária. Simplesmente não falem sobre isso. Vamos tornar outubro um mês de outras experiências, né? De coisas mais interessantes a se fazer. Então aqui a gente não fala sobre rosa, sobre campanha preventiva. E em novembro a gente também não vai falar de azul. Gente, a Ana falou que quero participar da aula. Chamem no direct agora após a live, tá? A gente vai para aula de dança, então não vamos responder logo na sequência. Ao longo do dia, o Fê vai entrando em contato. Todo mundo que quiser assistir a aula vai poder assistir a aula. Combinado? Esse alinhamento biosistêmico é maravilhoso, mudou a minha vida. Se você quer ter a sua vida transformada, a sua vida mudada, é a chance, hein? Conhecimento é tudo, liberta, Thaís. Ai, saudade de você, tá? A Nova Medicina Germânica é um grande divisor de águas para todos os que buscam saúde. A Sara, essa formação de alinhamento biosistêmico é um virar de várias chaves para uma vida mais saudável e fácil. Olha que lindo que é isso, né, gente? Que lindo. Gente, uma excelente semana para vocês, que ela tenha todas as outras cores. Um beijo no coração e até a próxima Segunda com os Fês. Tchau, tchau.